Boa noite. Bem, boa noite. E aí, a que pé anda a nossa disciplina aí? Como vocês estão acompanhando nosso primeiro encontro, aqueles conceitos principais, custo, despesa, investimento, desembolso, gasto. Depois, na aula passada, a gente tratou da depreciação. Aproveitando da aula passada, então, que nós tínhamos a atividade. Deixa eu abrir aqui. Alguém arrisca aí a finalidade de se calcular a depreciação? Está lá na atividade 2 que eu postei para vocês. Né? Acho que tem que abrir o áudio aí, Maurício, se você quiser falar. Não, eu disse não tá abrindo aqui para mim, Ah, professor. O negócio tá trancando. Não sei se é a minha internet que não tá muito boa, mas eu não tô conseguindo abrir. Ele fica cinza. Daqui a pouco ela abre. Vou ter um pouquinho de paciência que daí ela abre. mas alguém conseguiu abrir ou não a atividade? Vai que tem algum problema ali onde eu postei, né? Mas Não, agora deu aqui, professor. Era a minha valeu. internet mesmo, acho. Tudo Alguém tranquilo. arrisca aí uma finalidade de se calcular a depreciação que a gente conversou na aula passada, hein? Ninguém? Seria para saber o valor que tem para investimentos futuros, talvez, ou não? Também, também. São os valores, né? Aquelas reservas de Isso, valores, né? isso. Para que a gente possa substituir o bem no futuro, também pode interessante fazer parte do conceito aí, né? Então, se a gente entender por essa ótica aí de reserva de valor, legal, a gente chega aí, bate ponto com o conceito de depreciação, né? Então, a gente pegar e realmente aí levantar esses valores, né? Seja por desgaste natural ou porque o troço ficou obsoleto, né? Não serve mais para o fim que se destina, né? Aí a gente vai depreciando ele ao longo do tempo, né? E aí criando essa reserva de valor, lembrando, né? Tinha comentado com vocês, depreciação é um custo ou uma despesa não desembolsável, né? Então a gente não paga a depreciação, a gente apenas considera ela para fazer essa reserva de valor, né? Do nosso resultado, né? Aí lembra daquele exemplo, né, que eu dei que a gente usa, vai usando o carro lá, né? E só botando gasolina. Se a gente não guardar um pouquinho para depois ter que trocar esse carro no futuro, a gente vai botar ele fora a sucata dele e vai andar a pé, né? Se a gente não ter essa preocupação de substituição futura de determinado bem, né? E a depreciação, ela exatamente nos coloca de encontro aí com essa questão, né? Professor, eu faço pudins para vender, pudim gourmet, né? Em todos os cursos que eu fiz sobre precificação, ninguém fala da depreciação do forno, porque eu uso meu forno muito, né? E aí na última aula tu falou disso, e aí eu tô tendo que ajustar, então, a minha tabela de valores, porque eu preciso colocar a depreciação do meu forno, né? Tem que colocar, tem que pensar e estimar, né? Por quanto tempo que, talvez não sei se tu já faz isso há um bom tempo, mas tu sabe que o forno ele vai durar um determinado período, né? Ele Sim, tu usa direto, ele começa a
a enferrujar, enfim, ele vai apodrecendo ao longo do tempo, né? Sim. Os produtos químicos, enfim, que se tem, né? Então, a gente tem que considerar. Se a gente não Pois considerar é. Mas eu achei interessante porque nos cursos ninguém fala de depreciação do Pois bem é. que No a gente próximo usa, curso né? que fizer, dá para questionar, Vou. tá? Mas E o forno que eu uso, porque né? sim, porque É bem isso. a verdade, o pessoal fala nos ingredientes que a gente utiliza, né? Sim, Mas e essa questão, isso que envolve, né? Esses bens, esses equipamentos, né? Tem que criar essa reserva de valor, é senão bem isso. a É gente tanto. acha que tá ganhando Pode dinheiro, falar. mas na verdade tá. Pode. Sim. Daqui a pouco também tem que colocar ali, porque a gente usa espátula, usa panela, né? Porque é um monte de bens que tu vai usando e que tu não tá colocando lá, né? Claro que não Isso. vai estar botando um jogo de panela, mas, enfim, acho que tem que fazer um balanço, né, de tudo que É se isso. usa. Daqui um pouco estimar em um determinado período, né, o valor desses máquinas e equipamentos aí, e os utensílios que se utiliza E e fazer dividir um. ao longo de 1, 2 anos, né? Sim, E aí coloca um pouquinho no preço, sim, né? Ou então, se não colocar no preço, sabe que automaticamente vai ter que fazer uma reserva de valor para substituir esses equipamentos no futuro. sim, bem A isso. gente Bem só legal, usa, gostei. daqui a pouco a gente não. Estraga, claro, né? É É igual isso. a gente, né? A gente também vai envelhecendo, né? É. O E aí material também estraga e a vai. gente não tem a reserva de valor É, para consertar ou para substituir, né, o bem, né? sim, Isso bem isso. é interessante, né? Muito Isso obrigada, levar então. em consideração. Então tá bem, eu acho que tinha mais uma questão ali, o veículo, né, depreciando, aí a gente 20% ao ano, né? Então os 38 vezes 20% ao ano. Quanto é que dá aí, ligeirinho, pra gente abrir minha calculadora aqui também. 7.600? 7.600, né? Isso aí. 7.600 ao ano, né? E aí a gente pediu a mensal, o que a gente faz daí para descobrir a mensal? Pega o 7.600 e divide por 12. 633,33. Tá? Beleza. Barbada, né? Lembrando que para fins de escrituração para contabilidade, né, a gente tem que seguir aquela tabelinha, né? Então a gente não pode depreciar, mas para fins gerenciais, que a gente chama, tá? Tem uma coisa que é o que a legislação exige que tenha que ser feito e outra coisa para fins gerenciais. Aí, por exemplo, a Marilda, ela pode estipular o valor da depreciação lá do bem conforme ela julga ser mais interessante, né? Não tem nada amarrado, ninguém vai mandar como tu vai fazer a depreciação do teu bem, né? Então, de tal forma que seja mais próximo da realidade possível, né? A gente considerar esses valores, tá? Pois bem, então, hoje, conforme o nosso cronograma, tá, pessoal? Depois, ao final ali, eu vou apresentar um pouquinho do trabalho, que aí, durante essa semana, vocês vão estar realizando o trabalho, o trabalho 1, tá? É semelhante ao da turma de quarta-feira, talvez alguém já tenha dado uma olhada, mas tá relacionado com o que a gente vai tratar um pouquinho na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estar tratando do conceitos relacionados a custo variável, custo fixo, direto e indireto. E aí esse trabalho está ligado diretamente com, principalmente com esses custos indiretos aí que a gente vai entender que a gente tem que estar fazendo um rateio aí para considerar esses valores no nosso custo dos insumos lá ou no nosso preço, né? Então, isso que a gente tem previsto para a aula de hoje. Aí, ao final, eu quero explicar para vocês, que aí vocês vão ter até a próxima aula, que é no dia 30, para entregar essa atividade, tá? Pode fazer no caderno, pode passar por uma planilha Excel, pode fazer, imprimir ali o formulário, fazer e tirar uma foto, me mandar, tá? Bem tranquilo. Eu coloquei um e-mail ali que às vezes facilita o pessoal pegar e mandar por e-mail, ou então quiserem mandar... Professor, Oi? mandar via e-mail? Sim, tá o meu e-mail lá no Ava, tá? Tá. Para enviar, ou então pode ser uma foto, ou então pode ser
pelo WhatsApp, tá? Como vocês, Uhum. como ficar mais fácil para vocês, tá? Me transcrevendo no Tá bom, caderno, obrigado. tá bem, bem tranquilo. Tá? Lembrando que aí essa atividade, sim, ela já começa a contar lá 25% da nota, tá? Mas depois eu explico um pouquinho melhor para vocês sobre ela. Então, agora, vamos partir para novos conceitos. Alguém já deu uma olhada aqui nessa nossa aula 3 ou não? Mas, Bate, o que vocês fazem no final de semana que vocês não dão uma olhada lá no virtual? Apareceu aí para vocês? Classificação dos custos. Então, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais esses conceitos aí que é interessante a gente saber, tá? E, na verdade, é bem fácil o entendimento, tá? Custo variável, a gente vai ver que ele tem uma relação direta. O que é uma relação direta? Conforme aumenta a minha quantidade, o custo total variável aumenta também. Isso que é uma curva ascendente, né? Ela vai crescendo à medida que eu realizando a minha produção. O custo fixo, ele é uma curva linear, tá? Porque independe da quantidade produzida. Se eu produzir 1, 2, 3 ou 4 unidades, o meu custo fixo, como o próprio nome diz, ele permanece fixo. Tá? Por exemplo, o exemplo que eu utilizo, que é mais prático, é um aluguel, por exemplo. Digamos que a gente alugue um prédio. Se eu produzir uma unidade de alguma coisa, o meu aluguel vai ser R$1.000. Se eu produzir 10, vai continuar sendo R$1.000. Então, por isso que ele é uma curva linear. É curva porque a gente chama do gráfico lá, qualquer linha traçada lá, a gente chama de curva, tá? No gráfico. Tá? Aí depois a gente vai ver um pouquinho do custo direto, né? Então, o custo direto é aquele custo que a gente identifica. Por exemplo, a gente fabrica mesa e cadeira, tá? Aí eu olho para determinada matéria-prima, eu sei de imediato, de forma direta, que aquele tipo de parafuso eu uso para as cadeiras. Então, o custo direto das cadeiras, tá? É aquilo ali. Já o custo indireto, pessoal, digamos que a gente tenha, que a gente utilize madeira, tá? Para fabricar as mesas e as cadeiras. Então, cada chapa que eu tenho de madeira lá, eu tenho que cortar ela e usar um pouco para fabricar a mesa e um pouco para fabricar a cadeira. Mas aí eu me pergunto, mas qual o valor que eu vou atribuir para a mesa e qual o valor que eu vou atribuir para a cadeira a partir do custo dessa matéria-prima que eu tenho? Quando eu tenho que fazer essa pergunta, é um custo indireto, porque aí eu preciso estipular um critério de rateio. Eu não consigo atribuir diretamente, que nem eu disse, aquele parafuso é só para mim fabricar aquela cadeira. A madeira não, a madeira eu vou fabricar cadeira e vou fabricar mesa. Então eu tenho que ter um critério de rateio. Eu disse, olha, o meu critério vai ser o quê? Os metros quadrados lá de quantidade de madeira que eu vou utilizar para a mesa e os metros quadrados que eu vou utilizar para a madeira, né, em relação ao custo total aí dessa matéria-prima que eu utilizar. Tá? Mas aqui é uma pincelada inicial, a gente vai aprofundar cada um deles agora, tá? Para vocês entenderem que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Então, olha só, o custo variável é aquele que é constante por unidade, mas que flutua no seu total, em forma diretamente proporcional às variações no volume de atividades. Aí eu tenho 2 exemplos ali para vocês. Matéria-prima e despesa com comissões. Por exemplo, despesa com comissão. Tá? Se eu vender uma mercadoria que custa R$10 e eu pagar 10% de comissão para o vendedor, eu vou, a cada unidade que eu vender,
e eu vou estar pagando R$ 1 de comissão. Se eu vender 2 unidades, que vai dar um total de R$ 20, o meu total de comissão vai subir para R$ 2. Então, isso é a chamada relação direta que eu falei para vocês. Quanto mais unidades eu vender, o custo total variável ele vai aumentar. Só que na unidade ele é fixo. O que quer dizer na unidade? Porque cada unidade vendida vai ter 10% de comissão. Então, se eu vendi 2 unidades, a minha comissão vai ser R$ 2. Só que esse total de R$ 2, se eu dividir por 2, ele vai continuar sendo 10%, que é R$ 1. Então, o custo variável, ele flutua na totalidade. Ou seja, ele varia na totalidade. Quanto mais eu produzir ou mais eu vender, maior vai ser o meu custo total variável. Só que na unidade ele é fixo, ele é constante. A relação direta. Quanto mais eu vender, maior vai ser o meu custo variável também. Ele vai aumentar. Então, ele é uma crescente. Tá? Relação direta. Aumenta a quantidade, aumenta o custo total variável. Custo com a matéria-prima, a mesma coisa. Se eu gasto 1 metro quadrado de madeira para fabricar uma cadeira, se eu fabricar 2 cadeiras, eu vou gastar um total de 2 metros quadrados. Se eu fabricar 3 cadeiras, eu vou gastar um total de 3 metros quadrados de matéria-prima. Então, na totalidade, esse custo variável ele vai aumentando conforme as quantidades produzidas. Né? Então, isso a gente tem que meio que gravar, tá? Ou procurar entender. Custo variável, e aí, às vezes, o conceito a gente pode confundir um pouquinho, né? Porque a gente fala que o custo variável, ele varia na totalidade, mas ele é fixo na unidade. Porque cada unidade ele vai ser sempre constante aquele valor dele, só que conforme as quantidades vão aumentando, esse custo total também vai aumentando. Tá? Aqui eu tenho uma tabelinha para mostrar para vocês, ó, exatamente isso que eu falei. Ó. O custo unitário da matéria-prima, ele vai permanecer sempre R$ 10. Ó. Se eu vender uma peça, o custo total da matéria-prima ele vai ser R$ 10. Se eu vender 100 peças, ó, o custo salta para R$ 1.000, mais o custo total variável. Já o custo unitário, ele continua sendo R$ 10. Tá? Se eu vender 25 mil peças, o custo total da matéria-prima empregada vai ser 250. Então, olha só, conforme a quantidade vendida aumenta, o meu custo total vai aumentando. Então, ele varia conforme a quantidade. Só que a análise do custo unitário, ele é sempre constante. Tá? Ele é fixo. Tá? Já o custo fixo, agora ele é diferente do anterior. Tá? No total, ele vai sempre permanecer constante. Tá? No curto prazo, ali tem um parênteses, tá? Abrindo um parênteses aqui, por que ele está no curto prazo, né? Porque esse custo fixo a gente relaciona também, por vezes, a realização de novos investimentos, por exemplo. Eu comprar uma máquina nova, eu comprar um prédio novo, enfim, mas na ótica do curto prazo, então esse custo fixo ele permanece constante, tá? Independe do volume de atividades. Então eu vou trabalhar somente com aquelas máquinas que eu tenho, com a capacidade instalada que eu tenho da minha indústria, por exemplo, né? Então eu não vou realizar nenhum novo investimento. Então o meu custo fixo vai ser aquele. A minha quantidade de trabalhadores, eu não vou contratar ninguém novo. Então, esse meu custo fixo ele vai permanecer constante. E independe de quanto eu produzir. O exemplo ali, salário e aluguel. Eu tenho lá
pessoas contratadas, né? Que eu pago por mês. Tem um aluguel, por exemplo, também, que eu pago por mês, se for o caso, né, da empresa. Se eu não produzir nada, eu vou ter que pagar igual aquele valor, sei lá, 4, 5 mil reais. Se eu produzir 50 peças, o meu custo fixo total vai continuar sendo 5 mil reais. Ele independe desse volume de atividades. Só que em relação ao custo unitário agora, se eu diluir esse custo fixo no custo unitário, ele vai diminuir conforme a minha produção vai aumentar. Um exemplo, eu até já adiantei para vocês, na aula passada eu comentei. Suponhamos que o Thiago alugue um apartamento. E esse apartamento ele tem um custo lá mensal de R$1.000. Certo? O custo fixo dele é R$1.000. Só que está pesado para ele. Então, como ele tem um quarto a mais disponível lá no apartamento, ele convida alguém para dividir o aluguel. Tá? Então, ele convida lá, a Stephanie vai lá e quer dividir aquele aluguel. Tá? Então, agora são duas pessoas morando no apartamento, o custo do aluguel continua R$1.000. Só que o custo unitário agora, diluindo entre as duas pessoas, vai ficar R$500 para cada um. Então, se eu colocar mais uma pessoa lá, o aluguel vai diminuir para R$333, 33, né? Então, conforme eu vou colocando mais gente lá dentro do apartamento lá do Thiago, até o síndico bater na porta lá e resolver. Sátia, mas para aí, mas que quanta gente tu vai botar para morar aí, né? Então, quanto mais gente eu colocar lá, ou mais quantidades de peças eu produzir lá, de itens, né? Menor vai ser esse custo fixo unitário. Então, a gente vai diluindo, né? Em mais pessoas, no caso do aluguel, em mais quantidades produzidas, né? No caso da produção de peças, tá? Então, esse é o ponto que eu quero chegar com relação ao custo fixo, que na totalidade ele independe do volume de produção e ele é fixo. Já o custo fixo unitário, ele é decrescente e ele cai conforme a produção aumenta. Tá? Então, quanto mais unidades eu tiver para distribuir esse custo fixo, menor ele vai sendo. Então, ele é uma relação inversa com relação ao custo fixo unitário. Conforme a minha produção aumenta, o meu custo fixo unitário ele vai diminuindo. Só que na totalidade ele permanece constante. Diferente, tá? E agora é para dar um nó bem amarrado para confundir, né? É o custo variável que a gente viu antes. Porque o custo variável, olha só, ele varia na totalidade, mas ele é fixo na unidade. E o custo fixo, ele é fixo na totalidade e ele varia na unidade. A gente grava um que a gente sabe que o outro é um inverso daí. Tá? Eu não sei se eu ajudei ou eu piorei agora, mas é aquela coisa, tá? Eu sempre falo. Agora a gente trabalha junto aqui, mas depois vocês vão ter que fazer aquela leitura crítica de vocês, tá? Certo? Tranquilo até aqui? Deixa eu mostrar o gráfico para vocês do custo fixo, explicando isso que eu mostrando no gráfico, né, como que funciona, ó. Então ali, ó, o aluguel do prédio é 1.500, tá? Se eu produzo uma peça ou 25 mil peças, o aluguel do prédio vai continuar sendo 1.500. Só que se eu diluir esse custo unitário em cada peça produzida, ó, então se eu produzir uma peça, o meu custo fixo lá, o meu custo unitário na peça vai ser R$1.500. Então, se eu tivesse, por exemplo, que estipular um preço de venda e durante o mês eu só consigo produzir uma peça, para mim não ter prejuízo,
eu vou ter que partir de 1.500 o preço dessa peça. Agora, se eu produzir 25 mil peças, olha só, o valor do aluguel ele acaba custando 6 centavos em cada peça. Tá? Então, ele diminui conforme a minha produção aumenta, né? Então, ele tem uma relação inversa aí com a quantidade produzida, né? Então, ele diminui à medida que a minha quantidade produzida aumenta, né? O custo variável, ele é relação direta, né? Conforme a produção aumenta, o meu custo variável total aumenta, né? O custo fixo, ele, conforme a produção aumenta, o custo total fixo, ele permanece constante, mas o custo fixo unitário, ele diminui. Tá? Certo? Estamos amigos por enquanto até aqui? Tá bem? Então, vamos seguindo. Agora a gente vai falar um pouquinho do custo direto, então. O que é o custo direto, pessoal? Eu dei o exemplo aquele do parafuso da fabricação da cadeira. Porque que eu usei o parafuso, que aquele parafuso eu só utilizo para produzir a cadeira. Custo direto ele pode ser apropriado de maneira objetiva aos serviços prestados ou ao bem que é produzido, ao item lá que é produzido. Porque a gente consegue medir o seu consumo facilmente. A gente olha, sabe que aquela peça é daquele determinado produto, né? E atribui esse custo a ele. Tá? Então, seja a matéria-prima ou da mão de obra direta. Matéria-prima, por exemplo, digamos que a gente pode usar o exemplo vamos usar o exemplo aqui de uma confecção, por exemplo. Tá? A gente faz calça jeans e camisa de... Tá? Diz um material de fabricar camisa aí. Um tecido? Algodão? Não é algodão. Tecido que faz camisa aí. Seda. Camisa de seda. Tá? Então, digamos que a gente compre lá jeans e seda. Tá? Todo jeans a gente vai atribuir como custo da produção das calças. Por quê? Vai jeans na fabricação de camisa de seda? Não vai. Né? É tudo para fazer calça jeans. Então, a gente olha, a gente sabe, né? E da mesma forma, a camisa de seda. Toda a seda que a gente compra lá, né? A gente vai usar para fazer as camisas. Tá? Então, a gente olha e a gente identifica essa matéria-prima. É fácil, não precisa fazer nenhuma conta, né? A gente já atribuiu direto. Agora, a mão de obra. Digamos que a gente tem um titio lá, uma titia que costura a calça e outro titio que costura as camisas. O custo da mão de obra do que fabrica a calça vai para a produção das calças e o que fabrica a camisa vai para a produção das camisas. Tá? Eles não... o que fabrica a calça não sabe costurar a camisa. Tentou uma vez, mas costura tudo errado. Então, ele só faz a calça. Então, esse custo do salário dele vai todo para a produção das calças. Tá? Então, custo direto a gente consegue atribuir diretamente, né, a essa produção. Tá? O custo indireto é aquele que a gente não consegue fazer essa identificação de imediato. A apropriação, ou seja, a destinação desses valores como custo ou despesa, né, ele vai necessitar algum tipo de rateio. Rateio é uma divisão. Tá? Ratear, a gente pegar e dividir. Tá? E a gente faz essa divisão justamente em virtude da gente não conseguir mensurar. Mensurar é a gente estipular valores, né, de forma direta e objetiva, como no custo direto que a gente viu antes. Né? Aqui eu botei um exemplo do salário do supervisor da produção. Digamos que tem esse pessoal costurando calça e costurando camisa. E aí tem uma supervisora lá, tá? Que vai lá e fica dando as dicas. Olha, isso aqui tu tá fazendo bem, tem que ser assim, tem que ser assado, a costura da gola tem que ser assim, olha, na calça o bolso é aqui, tu vai
fazia assim, assado, né? Esse salário do supervisor, digo, olha, eu vou considerar como um custo da calça ou como custo da camiseta, Marildo? O que tu acha? Acho que dos dois, né? Porque os dois materiais que estão sendo feitos, as duas Exatamente. peças. A gente utiliza, né? Mas e como é que a gente vai fazer essa divisão? Quando a gente se questiona, pode falar. Não, eu fiquei pensando, a quantidade de cada um que é feito? Não. Pode ser também. A gente vai ter que, depois a gente vai ver essa questão dos critérios de rateio, aqueles que se aproximam da realidade, tá? O mais próximo possível dessa realidade. Então, olha, se o titio ajuda um pouquinho lá na confecção das calças e um pouquinho na confecção das camisas, como que a gente vai estipular? Olha, talvez possa ser por quantidade de peças produzidas ou pode ser pelo tempo gasto, né? Então, se o titio trabalha lá 8 horas por dia, digamos que ele gaste um total de 5 horas nas camisas, por exemplo, né, que é mais chatinho, tem que botar um monte de botão, né, tem que fazer uns detalhezinhos, tem que fazer, né, talvez aparece até mais os detalhes do que na calça lá, e gaste as outras 3 horas na confecção das calças. Então, a gente vai pegar o salário dele, dividir pelo tempo, né, total e multiplicar pelo tempo gasto em cada uma dessas atividades. Então, quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente tem que estipular esses critérios, a gente está tratando dos custos indiretos aí. Então, quando a gente se pergunta, como que eu vou fazer isso aqui se esse valor a gente usa para mais, né? Então, um exemplo na prática, tá? Aproveitando o gancho aí da Marilda, que ela tinha comentado que ela faz os TRTT dela lá, Pudim. pudim, e faz mais alguma coisa além de pudim? Tá, digamos que fizesse pudim e fizesse, sei lá, bolo de milho, tá? Pudim e bolo de milho. E aí ela usa o forno para assar às vezes pudim e às vezes bolo de milho. Talvez o custo da depreciação que ela vai começar a incluir lá no preço dela, ela vai ter que fazer essa divisão. Quanto tempo que ela usa para assar os bolos de milho e quanto tempo ela usa para assar os pudins. Tá? Então, se ela usa um determinado insumo para mais atividades, então ela tem que pensar realmente como que ela vai estar efetuando essa divisão. Aí a gente está tratando aí de custos indiretos. Tá? Aí, quando a gente fala nesses custos indiretos, tá, pessoal, tem uma coisa que a gente cria que a gente tem que ter uma divisão realizada para que a gente consiga alocar esses valores, né, que a gente vai ratear, a gente vai dividir. Então, um conceito aí bem utilizado, a questão da departamentalização, né, que a gente divide a empresa em áreas distintas, né, de acordo com as atividades que são desenvolvidas, né. São setores, departamentos, os chamados centros de custo, aí, os centros de despesa, né, que tem a finalidade de apropriar esses valores de forma correta e adequada, né, aos custos dos produtos ou serviços, né. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, da estrutura de uma imobiliária, por exemplo. Desculpa. Então, a gente tem uma imobiliária. Digamos que a gente tem, ó, a área de administração de condomínios, tem o pessoal lá da construção, tem o pessoal que é das vendas, o pessoal do aluguel, o pessoal do atendimento, o pessoal do jurídico, o pessoal da administração, o pessoal do financeiro, tá? Então, digamos que tem todas essas áreas aí dentro, aqui no caso da imobiliária, mas tentem raciocinar vocês como uma empresa que vocês conhecem, tá? Ou trabalham, ou já viram, né?
que a gente vai ter que separar isso. Para que a gente consiga fazer uma divisão e jogar os custos e despesas aí para esses locais, a gente tem que ter bem claro essas divisões, né? E por que isso é interessante, né? Para fins gerenciais, para a gente conseguir definir quanto que está custando determinada atividade dentro de uma empresa específica, né? Então, poxa, o pessoal lá do orçamento, quando vai realizar o orçamento da empresa, né, ele se baseia nessas informações para saber, olha, o pessoal do financeiro, quanto que ele gasta de material de expediente, quanto que ele gasta de luz, chega num nível de detalhamento nesse sentido, tá? Para a gente montar o orçamento e saber o custo total da empresa, né? Porque se a gente tem, por exemplo, um gasto de material de expediente, por exemplo, a empresa gastava lá 20 mil reais e passou a gastar 50 mil, se a gente somente compra de forma geral para a empresa e a gente tem esse aumento, a gente não consegue enxergar aonde que de fato ele aconteceu. Agora, se a gente compra e distribui para cada um desses setores um determinado número específico, e conforme eles vão utilizando, a gente vai jogando esses custos e despesas para esses setores, a gente vai saber aqueles que estão consumindo mais e por quê. Aí a gente consegue interferir e tomar alguma ação corretiva, né? A gente consegue verificar, acompanhar com medida de controle, né? Então, por isso que é interessante a gente ter essa questão da departamentalização, divisão, para a gente conseguir ir acompanhando essa divisão, tá? Então, esses departamentos, os setores ou áreas, né, a gente pode dividir eles em produtivos, operacionais, né, vinculados à atividade fim, e em auxiliares ou de suporte, né, aquelas atividades de apoio que vão estar prestando esses serviços aos demais, né. Todas essas unidades, elas vão gerar custos, né, e que vão ser alocados aí aos serviços para a composição do preço, né, principalmente com relação aos custos, né. Então, todos esses valores que a gente tiver gasto com determinada atividade, ele vai ter que estar compondo lá o nosso preço para a gente já não partir da precificação saindo no prejuízo, né? Por isso que é ideal a gente considerar esses valores, né? O rateio dos custos indiretos, tá? A esses produtos e serviços, né, a gente vai atribuir diversos custos, tá? Eles consumidos durante lá o processo produtivo. Só que aí a gente tem alguns passos que a gente vai realizar para apropriar os custos indiretos, né? Então a gente vai separar custo e despesa, né, para saber aquilo que é operacional, o que é de apoio. A gente vai apropriar os custos diretamente aos serviços ou produtos, né? A gente sabe que aquilo o exemplo lá do parafuso que eu falei, o exemplo do jeans, né, que eu falei lá da fabricação da calça, né? Apropriação dos custos indiretos que pertencem visivelmente a específicos departamentos, né? Então, a questão lá do salário do supervisor, né? A gente dividir entre camisa e calça, né? O rateio dos custos indiretos comuns aos departamentos, né? Depois a gente vai avançando nesse nível de rateio, tá? E a atribuição dos custos indiretos que agora só estão nos departamentos aos serviços segundo os critérios fixados, né? Então a gente vai avançando, a gente vai distribuindo de cima, né? Todos esses custos, o salário da supervisão, a supervisão vai para camisa e calça, né? E aí depois em cada uma dessas atividades a gente pode ter mais custos específicos ali, por exemplo, de matéria-prima, alguma outra coisa que a gente use linha, né? A linha a gente usa para costura para as mesmas atividades, né? E vai fazendo esse rateio. Na verdade, isso aqui é um mapinha que a gente tem, né? Para a gente saber que a gente tem que ir dividindo esses custos aí ao longo que as atividades vão acontecendo na empresa, né? Então a gente vai ter que estar sempre identificando e prestando atenção. Olha, se um determinado custo ou despesa ela transpôs a barreira somente daquela atividade e foi para outra, a gente tem que buscar uma forma de compartilhar esse custo ou despesa, né? De estar dividindo ele com outra atividade. Tá?
Então, aqui a gente tem alguns critérios de rateio, né, como exemplos, ó. O aluguel pode ser pela área ocupada, né? Então, cada um dos setores, eu alugo um prédio de 100 metros quadrados. Digamos que uma área ocupe 20 metros quadrados, a outra 30. Então, eu pego o valor total do aluguel, divido pelos metros quadrados total do prédio e eu vou saber qual é o custo do aluguel para cada setor que ocupa aquele prédio, né? A depreciação, a depreciação eu vou considerar, pode ser pelas horas que a máquina trabalha, pelas quantidades produzidas, pelo valor do equipamento. Então a gente vai estipular energia elétrica. Ó. Energia elétrica a gente tem a iluminação e tem a força, né? A força que a gente chama é aquela que alimenta as máquinas, enfim, né, os equipamentos. Então a da iluminação pode ser pela área ocupada, pode ser também pelo número de lâmpadas que tem, tá? Se a gente quer dividir até da nossa casa, a gente pode fazer um rateio lá e tentar identificar aqueles pontos que gastam mais energia na casa, né? Então, como a gente pode fazer? Dá para fazer, né? Parar para uma atividade aí bem legal de se fazer também, né? Para a gente estar identificando esses valores, né? A energia relacionada à força vai ser lá pelas horas de utilização das máquinas. Limpeza, seguro do prédio pode ser pela área ocupada, né? A área de cada um que esses setores ocupam, né? E a questão da supervisão pode ser lá o número de pessoas, né? Os salários da mão de obra direta, ou o tempo gasto em cada atividade de supervisão, né? Então, aqui são alguns dos critérios que a gente vai estar utilizando, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Uma imobiliária aluga um prédio de 130 metros quadrados ao custo de R$ 5.200. Como que a gente vai efetuar o rateio desse custo por departamento? Pode ser pela área ocupada, conforme eu tinha falado para vocês, né? Por exemplo, o exemplo de um aluguel, né? Então, olha só, a gente tem um custo ali de 5.200, um custo total, para uma área alugada de 130 metros quadrados. Então, a gente divide os 5.200 por 130 e multiplica por cada uma das áreas ali ocupadas por cada um dos setores. Ó. Então, 5.200 dividido por 130 vezes 16, 640. 5.200 dividido por 130 vezes 25, 1.000. Tá? E assim a gente sabe qual é que é o valor gasto por cada uma das áreas, né? Então, assim a gente já começa a identificar, né, quanto custa cada atividade na minha empresa, né? Então, eu vou estar olhando, né, só o pessoal do financeiro lá, só de aluguel, né? A gente tem um custo lá de 640 pila pela sala que eles utilizam do nosso prédio, né? O pessoal das vendas lá, é R$ 1.000, é que eles utilizam 25%. Realmente, para vender tem que ser um espaço lá confortável, né? Para o cara se sentir bem, né? Aí tu dá um cafezinho, um biscoito, né? Aquela coisa toda, né? Tá? Aí o pessoal lá do atendimento, uma área de 20 metros, R$ 800, né? Então a gente consegue fazer essa distribuição e identificar esses valores, tá? Agora, pensando na adoção do critério de rateio para os gastos do telefone de uma empresa. É prudente a gente dividir o valor total do gasto pelo número de ramais existentes na empresa? O que vocês acham? Digamos que vem uma conta total lá e digamos que a gente tem, por exemplo, 10 ramais e vem uma conta de R$ 1.000. A gente pega e divide essa conta pelos 10 ramais, cada um fica com R$ 100 lá, cada setor. É prudente a gente fazer isso ou não? O que vocês acham? Acho que não, Por que não, Thiago? porque provavelmente um ramal é mais utilizado que o outro. Então ele tem mais custo que o outro. E aí? Alguém concorda, discorda com o Thiago? Sim, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Só isso?
Exatamente, né, Thiago? Não tem porquê. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o pessoal do... Deixa eu pegar um, um departamento, uma área que usa pouco telefone. Vamos ver o pessoal que trabalha com a conciliação lá o, o pessoal da área de vendas utiliza bastante telefone, né? Vai estar o dia inteiro pendurado lá tentando vender alguma coisa para alguém, né? Tá? Então, esse aí provavelmente vai ter uma conta mais alta, né? Já o pessoal lá, por exemplo, do atendimento. O atendimento provavelmente ele recebe mais ligação do que realiza, né? Então, essa conta talvez vai ser uma conta bem menor do que a área de vendas. Então, não seria prudente, conforme o Thiago falou também, né? A gente pegar essa conta, o valor total e dividir pelos ramais. Mas sim, a gente pegar então e ou dividir pelos minutos utilizados, né? E tem algumas centrais telefônicas mais modernas aí, inclusive, que já fazem essa divisão de forma automática lá, os ramais, né, utilizados, e algumas operadoras também telefônicas já fazem essa divisão, né, já conseguem separar os valores consumidos aí por cada um dos números, tá? Então é exatamente isso a ideia que eu estou querendo passar para vocês, tá? E aí, pessoal, o que fica, tá, da nossa aula de hoje, ó, que a gente tem que entender o seguinte, a questão do custo exato, tá? Na gestão de custos, a gente não busca a perfeição, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível dela, tá? Da perfeição daquilo, da realidade, tá? Então, a gente tem que avaliar também, e isso em toda atividade, tá? Porque a gente estuda muito conceito que a gente pode utilizar em pequena, média e grande empresa, tá? Eu tento, no material que eu preparo aqui, abraçar um pouquinho de cada uma, tá? Mas não necessariamente você pode passar a vida inteira sem trabalhar numa grande empresa, ou então você nunca vai trabalhar numa pequena empresa, sempre trabalhar numa grande empresa, tá? E vice-versa. Então eu tento fazer uma média disso para a gente entender os conceitos, tá? E essa questão do custo-benefício, tá? A gente tem sistemas de custeio maravilhosos, tá? Que o cara insere as informações lá, trabalha com mapa de centros de custo, de levantamento de valores assim sensacionais para a gestão, tá? Mas uma pequena empresa não vai investir, por exemplo, num sistema que custa R$ 3.000, ou R$ 1.000, ou R$ 500 que seja por mês, para trabalhar com custos, tá? Então é mais barato a gente trabalhar com uma planilha Excel. Ela faz o serviço também, então depende do tamanho de atividades que você tem na empresa. Então essa relação custo-benefício é importante, porque a gente está tratando da disciplina de custos, né? Então esses custos a gente tem que botar na balança, né? Então a gente tem que se utilizar de ferramentas mais viáveis para o nosso tipo de negócio, né? Então a Marilda ela não vai pegar e contratar lá um software de pagar uma mensalidade de R$ 500 por mês. Ela, lógico, vai pegar essa teoria agora e vai passar um pouco mais de trabalho, mas vai botar a planilha ou no Excel ou no caderno e vai anotar esses custos lá. Provavelmente ela já faz, já é um controle existente e necessário, que consegue extrair muita coisa boa disso, né? Então, esses mecanismos, né, vão nos ajudar a identificar aí o real custo que a gente tem de determinada atividade. Tá? Então, essa é a ideia da nossa disciplina. Tá? A gente vai ver depois nos métodos de custeio, que é na próxima aula, a gente vai avançar, a gente vai ver que tem um método de custeio que a legislação exige, que é a absorção, que a gente utiliza para levantar os valores que podem, de fato, ir para o nosso estoque, que é um método por absorção. Tá? É o único método que a legislação deixa, é um dos métodos que a legislação deixa que a gente aceito, que a gente transfere os valores para o estoque da empresa quando
de uma produção específica, né? Então, da aquisição lá do custo da mercadoria vendida, né? Que a gente tem frete agregado, entre outros itens, né? Que vai para o nosso estoque. E a gente tem ainda o custo variável direto que a gente vai trabalhar. O método de custeio variável, que aí ele é para fins gerenciais. Ele não é para contabilidade no papel, lá nos demonstrativos, mas para fins gerenciais, para a gente tomar decisão, para a gente ver se a gente, para a gente conseguir formar o nosso preço de venda, para a gente chegar num ponto de equilíbrio, tá? Então isso a gente vai avançar um pouquinho mais na aula seguinte, tá? Disso que a gente viu até agora aqui, alguma dúvida, alguma colocação, alguma observação? Eu tenho uma dúvida. Sim. Naquela parte ali do aluguel e pelo rateio, ali é um aluguel. Se o prédio for próprio, como é que funciona? Aí ele não tem esse custo, né? Você vai ter o custo da depreciação daí a ser considerado. Ah, A depreciação. eu faria a depreciação dividida por setores também? E isso pode fazer o Ah, valor da depreciação dividido pela área, né, que cada setor utiliza. Tá? Bem, aí a gente tem que chegar num critério aí mais próximo da realidade do desgaste, né? Que a depreciação a gente vai considerar para efetuar essa manutenção do prédio depois, né? Enfim. Mas é bem nessa ótica aí, tá, Thiago? Exatamente isso, né? Se a gente não tem o aluguel, a gente tem o custo da manutenção do prédio também, né? certo. Bem pertinente a observação. Mais alguém, pessoal? Alguma colocação? Pessoal que chegou mais tarde aí, boa noite, né? Então, eu quero mostrar um trabalhinho para vocês, então, tá? O trabalhinho 1. Alguém chegou já esse trabalhinho lá? É bem tranquilo, tá, pessoal? Não tem nem nada de... Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas eu quero explicar algumas coisas aí que talvez facilitem a compreensão de vocês. Tá aqui. Ele tá lá no virtual já, tá? Eu já coloquei para vocês. É o mesmo trabalho da turma de quarta lá, tá? Turma de terça, né? Tem o prazo até o dia 30, que aí vocês vão ter que trabalhar durante a semana nele e eu vou ficar à disposição para estar tirando dúvidas, tá? Para vocês, se vocês tiverem de fazer o cálculo, tá? E aí, deixa eu abrindo aqui. Principalmente os gremistas aí vêm fazendo bastante cálculos, né? Durante a semana, né? Toda semana que passa a gente recalcula as nossas possibilidades aí, mas aí, tá abrindo aqui. Vou fechar o cronograma. Apareceu para vocês aí? Sim, Tá. Então, olha só o que a gente tem, pessoal. A gente tem alguns valores lá naquele quadro à esquerda, lá onde diz outubro de 2021, tá? A gente tem que distribuir esses valores aí conforme as unidades de apartamentos aí desse condomínio, tá? Como que a gente vai distribuir esses valores? Então, esses valores serão distribuídos, tá? Conforme critérios de rateio, pré-definidos ali naquele quadrante onde diz observações, critérios de rateio, tá? Mas isso aqui, legalmente, lá no meu prédio, agora cada
apartamento tem que ter um registro para medir cálculo de água, tá? Isso aqui é um exercício prático, tá? Então, tem alguma coisa ali que pode ser diferente daquilo que é praticado lá, se alguém mora em um condomínio, um apartamento, tá? Mas, por exemplo, a água, os prédios novos, hoje é obrigatório ter um registro para cada unidade, tá? Antigamente não tinha, antigamente era isso, você pegava o valor total da água aí, quem morou em prédio, e todo mundo pagava água igual, né? Independente se o cidadão não gostava de tomar banho, ele pagava por todos aqueles outros que tomavam banho no prédio, tá? Então tem algumas coisas que evoluíram, mas só para abrir um parênteses, né? Que o pessoal, mas isso aqui tá errado, eu já estou dizendo, tá? Que tem coisa ali que pode estar diferente da realidade, mas a gente tem critérios pré-definidos, específicos para a gente seguir. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, as observações, ó, a gente tem as unidades de apartamento e box, né? E a área total, diz do apartamento e do box, né? Então, a gente vai ter um total de metros quadrados. Esse total de metros quadrados aqui dessa coluna, né? Ó. Opa, eu selecionei tudo aqui. Esse total de metros quadrados, ó, o que a gente vai fazer?